por acaso, a Amazônia é considerada uma das mais ricas regiões do mundo em recursos naturais. Minerais, fauna, flora e principalmente o mais cobiçado, a água doce. A maior parte desse território geográfico pertence ao nosso país. Mas a história da posse e da soberania nacional na Amazônia passa pela presença constante. Uma luta sem fim que envolve indígenas, nativos, imigrantes, civis e militares no mesmo objetivo: garantir que ali é Brasil. O repórter Senado foi até os limites da Amazônia brasileira e registrou o cotidiano dos guardiões da fronteira. Em 1637, partiu a primeira expedição pelo rio Amazonas rumo à fronteira do Peru. 122 anos mais tarde, no Alto Rio Negro, surgia o povoado de São Gabriel da Aliança, hoje município de São Gabriel da Cachoeira, desde 1968, considerado zona de segurança nacional. Nos próximos instantes, o repórter Senado mostra o dia a dia dos moradores, os costumes, as crenças, os anseios e os medos de índios e brancos, civis e militares levados pelo destino ao coração da Amazônia. Sobrevoando o Rio Negro, a 850 quilômetros de Manaus, nós encontramos um Brasil distante e isolado. Dentro da Amazônia, a chamada Cabeça do Cachorro é uma região especial. Demarca a fronteira do país com Venezuela e Colômbia. Nela está o Pico da Neblina, a Serra do Padre, o Morro dos Seis Lagos. E a Serra da Bela Adormecida, que ao longe lembra uma mulher dormindo. As águas escuras do Rio Negro contrastam com o branco das areias nas margens e ilhas fluviais. A região apresenta o maior índice pluviométrico e um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do país. Boa parte do ano, a temperatura atinge 40 graus. Para se chegar aqui só de barco ou avião. A sensação de isolamento faz com que os moradores se sintam num país à parte. O interior do Amazonas, especialmente do estado do Amazonas, ele é muito sofrido e muito pouco observado. Não há investimento nenhum por parte do governo, a não ser agora, na época de eleições, tem algum tipo de investimento pirotécnico. Eu sempre digo que o nosso ribeirinho, nosso caboclo, ele é um sobrevivente. Ao centro da Cabeça do Cachorro está a maior cidade da região, com apenas 32 mil habitantes, segundo dados do IBGE. São Gabriel da Cachoeira é também o terceiro maior município em extensão do Brasil. São 112 mil quilômetros quadrados, área semelhante à de países como a Bulgária e Nicarágua. A história da cidade remonta ao século XVIII. Nós estamos na Pedra da Fortaleza, marco inicial de São Gabriel da Cachoeira. Aqui no século XVIII, no ano de 1761, foi inaugurada uma fortificação portuguesa para proteger a região contra o ataque de colonizadores espanhóis. O forte já não existe mais, restaram apenas alguns vestígios, mas foi em torno desta pedra que se iniciou o povoado. Na Pedra da Fortaleza temos o primeiro contato com a mitologia que cerca a região. Marcas na rocha que alimentam lendas e controvérsias. Este seria o pé do anjo Gabriel que dá nome à cidade. É um pezinho de anjo Gabriel. Dizem, né? Mas não é não. Pessoas civilizadas colocaram nomes diferentes, assim, pela ideia deles. Pela imaginação deles. À primeira vista, São Gabriel é uma típica cidade amazônica. De manhã na feirinha tem gente simples, peixe no isopor, frutas da região
e café da manhã com frango, farofa e arroz, isso às 8h30 da manhã. São Gabriel é um município ribeirinho banhado pelo Rio Negro, quente, úmido e cercado por densas florestas. Mas olhando e ouvindo bem, São Gabriel não é um lugar qualquer. 95% da população é indígena, dividida em 23 etnias e 4 troncos linguísticos: tucano, yanomami, aruaque e macu. Uma lei municipal de 2002 tornou as línguas indígenas cooficiais em São Gabriel da Cachoeira. A principal delas é o Yangatu, ou língua geral, usada na região como idioma comum entre diferentes grupos indígenas. Na nossa escola, nós temos só de 1ª a 4ª série. E desenvolvemos, dentro da nossa escola, temos línguas indígenas, Yangatu, que é mais aplicadas. E assim, outras disciplinas também são em conhecimentos gerais. São Gabriel da Cachoeira está intimamente ligada ao Rio Negro. A vida gira em torno do rio. Para os moradores, ele significa fonte de renda, alimento, lazer e, sobretudo, transporte. Para a população mais pobre, que vive em comunidades distantes, ele é a única via de acesso para a sede do município. E, como diz um velho ditado da região, o rio é a estrada da Amazônia. Nos fins de semana, os moradores vão à praia e gastam longas horas nas areias brancas do rio. Os barqueiros cobram R$ 1,50 por passageiro. Em frente à praia, a meio caminho entre as duas margens, está a Ilha do Sol. Explorando o remanso do Rio Negro, descobrimos os cacuris, que são essas armadilhas de pesca. Cacuri é essa gaiola que o pessoal daqui da região constrói, né? Para quando o rio sobe, o peixe entra e, consequentemente, fica preso. E serve de armadilha, né? Do peixe. Ela tem uma boca, uma área que a pessoa força, ela fica uma abertura. O peixe entra e fica preso, não consegue sair por causa da correnteza, né? A cor das pedras indica que o período das cheias está próximo. Ela fica avermelhada. Agora mesmo você pode ver que a pedra, na beira do rio, a pedra começa a ficar avermelhada. Aí o pessoal da região já sabe que a enchente está vindo aí. Isso realmente é verdade, é certo mesmo. Em grandes embarcações chegam os alimentos e o combustível. Segundo dados do Exército, o município consome 600 mil litros de óleo por mês. As balsas cargueiras demoram de 4 a 5 dias para chegar ao município, vindas de Manaus. São Gabriel da Cachoeira fica localizada às margens do ponto mais estreito do rio, a chamada Garganta do Rio Negro. Embarcações maiores não podem passar por aqui. Por isso, o porto de Camanaus fica localizado a 23 quilômetros deste ponto, dificultando um pouco mais ainda a delicada questão do abastecimento para a cidade. Assim, a vida em São Gabriel é cara. Os comerciantes não têm a garantia do frete. Em casos de acidente, eles não recebem nada pelo que pagaram. Nos restaurantes da cidade, os preços refletem a longa jornada pelo rio. Enquanto lá para lá, 1 quilo de peixe é 4, 5 reais, aqui é 6, 7, 8, 18. Aí não dá para entender como é que é. A pessoa chega do Rio, de Brasília, de São Paulo, essas coisas. Chega aqui que olha o cardápio, vê o preço, aí se assusta. O Rio Negro não garante subsistência às populações indígenas. As águas escuras e ácidas do afluente do Amazonas apresentam grande variedade de espécies, mas os cardumes de peixes são reduzidos. A pesca não é suficiente. A população indígena da região ela vem aumentando, né? E em alguns lugares ela vem também se concentrando. Então tem algumas regiões em que a situação de sustentabilidade das comunidades, pela falta de peixe, muitas vezes torna a situação difícil. Presente na região desde meados dos anos 90, o ISA, Instituto Socioambiental, tem papel fundamental no sustento dessas populações. Financiado por mais de 70 instituições nacionais e internacionais,
A organização não governamental apoia projetos de piscicultura e de artesanato em comunidades indígenas. O projeto de piscicultura ele é voltado principalmente para a segurança alimentar, não é tanto para o comércio, para a geração de renda. Já o projeto de artesanato foi idealizado nesse sentido, né? Porque é uma outra demanda também que se percebeu aqui, que é por renda monetária, né? A FOIRNE, Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, promove um trabalho de resgate e preservação da cultura indígena. Sempre foi o nosso desejo, o nosso pensamento de que a cidade de São Gabriel realmente possa ter essa oportunidade de ser reconhecida, ser uma cidade indígena. Apesar da forte presença indígena em São Gabriel da Cachoeira, muitas tradições estão se perdendo, mas algumas iniciativas estão sendo tomadas para resgatar a cultura local. Nós vamos conhecer agora o projeto Tucum, mantido pelas Irmãs Salesianas. Tucum é esta palmeira aqui do meu lado, uma palmeira de espinhos claros e que fornece a matéria-prima para o artesanato das mulheres indígenas do Rio Negro. Originalmente, o tucum e o tucumã de espinhos escuros eram apenas coletados pelos índios nas florestas. Agora, o projeto das Irmãs Salesianas incentiva o cultivo destas palmeiras. Com esse projeto Tucum, hoje se percebeu uma maior esperança, né, de eles poderem comercializar a fibra, poderem trabalhar a fibra, porque tem escoamento, o que antes era mais difícil. O outro projeto desenvolvido pelas irmãs é o Cunhantã Ucaçuri, que na língua geral significa Casa da Menina Feliz. De manhã tem sempre uma acolhida formativa, depois é servido o café e depois vão para as várias atividades. Incentivo ao estudo, fazer as tarefas, a pesquisa, depois vão a datilografia, informática, corte e costura, artes indígenas, bordado, teatro, música. Veja daqui a pouco no Repórter Senado, uma região onde as terras indígenas estão demarcadas e a exploração da madeira é controlada. O encanto dos pássaros nativos e as possibilidades do turismo ecológico. E um hospital onde um pajé tem consultório. O Repórter Senado volta já.